todos, eu sou o Tito Petri, criador de games e realidade virtual há mais de 20 anos. Sou o criador do portal Aprenda a Programar, do novo canal do YouTube, a Escola do Videogame, e há mais de 20 anos eu estudo programação, design, criação de aplicativos, animação 3D, e eu gosto muito desse assunto e gosto muito de ensinar esse assunto também. Já atuei em diversas empresas, criando produtos digitais, soluções digitais, e eu gosto muito de ensinar o assunto também. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou muito feliz em anunciar para vocês o meu novo projeto, que é o Metaverso Aprenda a Programar. É uma experiência interativa, lúdica, criada para ajudar os alunos a estudar design e programação. Então, através do Metaverso Aprenda a Programar, que é um jogo de videogame, é o que as crianças mais gostam de fazer, você vai jogar, vai se divertir, vai dar risada e ainda vai aprender. Ao contrário dessas plataformas multiplayer, o Aprenda a Programar, ele é um jogo single player, é o único jogador, então você pode deixar o seu filho ali jogando, que a única coisa que ele vai ter acesso é a treinamentos, tutoriais, ferramentas de criação, o conteúdo é 100% educativo. Eu encorajo os professores a trazer essa experiência para dentro da sala de aula, porque isso vai ajudar os alunos a conhecer novos assuntos, inclusive, além de ele conhecer os softwares, ele vai ter acesso a treinamentos, a aulas que vão ensinar ele a usar esses softwares. Isso é o principal. Se você é pai, professor, docente, trabalha numa escola, entende o que eu vou falar agora. Hoje, para você construir um laboratório digital, é muito simples. Você precisa ter um computador, um óculos de realidade virtual, uma impressora 3D, um kit de robótica, e tudo isso é relativamente barato. Hoje, os pais gastam aí alguns milhares de reais para o filho ter alguns videogames, e se você converter isso daí em outros equipamentos, ele vai ter um aproveitamento melhor da tecnologia. Ele não vai usar a tecnologia só para se distrair. Então, dê um computador legal para o seu filho, dê uma impressora 3D, dê um óculos de realidade virtual, um kit de robótica e o principal, dê para ele acesso ao conhecimento, porque não adianta nada você mostrar uma tonelada de programas e ele não saber usar aquilo lá. É para isso que serve a Escola do Videogame, que é um acervo com mais de 100 treinamentos que eu criei, que tem curso de tudo lá para a criança aprender programação, desenhar peças em 3D, criar o próprio metaverso. Isso que vai ser importante para o mercado profissional que a gente vai encarar daqui a pouco, que vai ter muita realidade virtual, muita inteligência artificial, muita programação. E aonde entra o Metaverso Aprenda a Programar? O Metaverso, ele serve para você trazer uma experiência. Então, o pai e o filho, eles vão jogar esse game juntos e eles vão descobrir os mundos, eles vão descobrir os assuntos, ou o professor vai propor esse jogo na sala de aula para os alunos solucionarem a missão, e para eles solucionarem a missão, involuntariamente eles vão ter que aprender o assunto. Então a gente vai permeando a mente desses jovens através do videogame, que é o que eles mais gostam de fazer, porém você vai colocando sementes de informações ali que amanhã vai levar ele a se interessar, a se aprofundar ainda mais no assunto. Então, esse é o intuito do Metaverso Aprenda a Programar. É um jogo de videogame onde ele vai lá se distrair, mas no final ele aprende. É isso que eu acho que a gente deveria levar cada vez mais para a sala de aula, porque o jovem hoje ele já nasce muito antenado, muito conectado, muito acostumado com as experiências interativas. Então não adianta você querer trazer um tipo de ensinamento monótono, chato. Você abre as portas, dá a direção e deixa que a criançada vá embora. O Metaverso Aprenda a Programar, ele vai apresentar uma gama de conhecimento que é necessário para se criar as soluções digitais. Hoje estão ensinando muito a IA. A IA você não cria nada, você apenas usa, você despeja suas ideias e no final sai um videozinho legal, ou o aluno descobre uma forma nova de colar na prova, de copiar o trabalho. Não estamos ensinando muito, fazendo os alunos usarem a IA. A evolução na educação ela vai acontecer na hora que você ensinar os alunos as ferramentas que criaram essas IAs. Construir software é o ponto, não é usar. Os jovens hoje que começarem a estudar o desenvolvimento de software, daqui 5 ou 10 anos eles vão estar preparados para o mercado profissional, porque muitas das coisas vão ser robôs, máquinas, software, realidade virtual. Hoje as crianças têm duas opções, ou elas usam a IA
ou elas usam a rede social, usam os jogos do Roblox e elas viram reféns dessas ferramentas, dessas empresas, ou elas dão a volta, é um caminho mais complicado, mais profundo, aprendem as ferramentas de criação de software, as linguagens de programação, que dizem por aí que é muito difícil, que não vale a pena ser aprendido, mas é tudo uma mentira. Então, hoje eu encorajo os jovens que estão começando a estudar tecnologia a não exagerarem no uso da IA, porque a IA vai fazer você não desenvolver um pensamento computacional, então você não vai querer desenhar, não vai querer fazer muita conta, entendeu? Você vai querer tudo pronto. Mas o que vai acontecer lá na frente? Então é isso, hoje os alunos eles têm apenas duas opções. Ou eles usam tudo isso que estão oferecendo, que é inteligência artificial, redes sociais, jogos, e eles viram apenas consumidores, e eu diria que reféns dessas empresas, ou você dá a volta por um caminho um pouco mais complicado e aprende as ferramentas de desenvolvimento, as linguagens de programação, que são as ferramentas que foram usadas para criar toda essa parafernália que a gente usa. Se o jovem hoje quiser ter espaço no mercado profissional amanhã, ele tem que desde já ir desenvolvendo esse tipo de assunto, porque é um assunto que ele demora muitos anos para ser aprendido. Muitos vão para uma faculdade de 4, 5 anos de tecnologia e não conseguem sair de lá programando um software, programando um game, uma realidade virtual. Só através de um acervo específico de conhecimento você vai ter toda essa gama, porque é um assunto novo, é um assunto que não existia 10, 20 anos atrás. Então, ele não está devidamente infiltrado no âmbito educacional ainda, né? Pode ver que todo mundo que trabalha com tecnologia está sempre vendo o que vai acontecer ali na frente, né? O que vai acontecer ali na frente? Muito robô, muita realidade virtual, aqueles óculos de realidade virtual. Vocês podem ver que o ChatGPT e outras empresas estão lançando um novo tipo de dispositivo, que ele tem uma câmera, em que você só vai deixar ele aqui, você vai pôr um óculos de realidade virtual e tudo vai ser através de IA e visualizando. Diante você vai encolher isso daí, cada vez mais a tecnologia vai ser incorporada ao nosso corpo, né, ao nosso organismo, e aí a gente vai virar ciborgues, não sei, mas tudo isso vai acontecer muito rápido, né? Então a gente precisa não só usar a IA. Quem usa a IA, além de estar gastando dinheiro, porque tudo você precisa pagar ali, está, na verdade, despejando as próprias ideias, a própria criatividade num sistema. Então é muito importante que você tenha em mãos a ferramenta. Eu sempre digo assim, quando você vai lá na escola do videogame e estuda toda aquela gama de conhecimento, aquelas ferramentas, aquelas linguagens que te permitem criar aplicativos e publicar jogos e até fazer um jogo de videogame se você quiser. Quando você adquire esse tipo de conhecimento, você não precisa mais usar tanta inteligência artificial, tanta rede social. Você não é usado pelo software, você faz o software, na verdade. Isso é um poder que a humanidade ainda tem. Nós estamos num período de transição que nunca existiu isso na humanidade. Reis, imperadores da antiguidade viajavam o continente inteiro para, às vezes, ir numa biblioteca, ler um pergaminho, né? Hoje você tem a IA na sua frente, cara. Só que muitos não sabem o que fazer com ela, né? Acabam fazendo um videozinho ou até usando isso daí para ações maléficas, entendeu? Por quê? Porque não tem conhecimento, precisa adquirir conhecimento, precisa montar uma bagagem de conhecimento primeiro e aí você sabe para onde você tem que ir. Cada desenvolvimento requer um tipo de conhecimento. Muitas pessoas falam assim, nossa, Tito, qual é a melhor linguagem de programação? Não existe melhor linguagem de programação, gente. O que existe, assim, são ferramentas que desenvolvem tais produtos digitais, vamos dizer assim. E aí, quando você vai fazer um produto digital, você precisa entender a ferramenta e a linguagem que precisa para fazer aquilo lá, entendeu? Não é que você vai aprender Python e você vai usar Python para fazer tudo o que você quiser. Não é isso, pessoal. Primeiro passo, eu quero desenvolver um produto digital, eu falo assim, o que é? Um aplicativo? É de iPhone? É de Android? Ou não, é um game, é uma realidade virtual? Ou é um site? Então, não existe melhor linguagem de programação, não existe melhor nada na tecnologia. O que existe na tecnologia é você estudar tudo. E aí, dependendo do projeto que você está, da condição ali, do ambiente, você vai precisar usar uma das ferramentas, entendeu? Eu sugiro que vocês comecem com o Blender e Unity. Só o Blender e Unity, que são duas ferramentas gratuitas, só com essas duas ferramentas você já vai conseguir criar uma extensa gama de produtos.
publicar esses produtos em várias plataformas, fazer um produto, entregar para o cliente, colocar esse produto em ambiente de uso, distribuir esse produto. Quando você deixa o seu filho no Roblox ou no Minecraft jogando, criando mundos ali, se você acha que ele está desenvolvendo jogos, você está errado. Aquele software ali vai consumir todo o tempo, toda a criatividade do seu filho para que ele trabalhe para a própria ferramenta. Um jovem que monta games no Roblox, por mais que ele tenha canal no YouTube, que ele tenha seguidores, ele está trabalhando de graça para o Roblox. Fora que essas ferramentas ainda levam todas as informações dos usuários, tudo que eles estão fazendo ali no jogo está sendo analisado, e fora a extensão de problemas que a gente sabe que eu não vou nem falar. Lembre-se disso, você que é pai, educador, é muito diferente você ensinar as ferramentas de desenvolvimento e você colocar uma criança no Minecraft jogando e achando que ela está aprendendo lógica, pensamento computacional. Na verdade, isso é um devaneio de escolas e instituições despreparadas para ensinar esse assunto. Eu sugiro que essas escolas aí frequentem o metaverso do Aprenda a Programar, assistam os treinamentos, os tutoriais da escola do videogame. Se você é professor de uma escola e você está usando o Minecraft, usando o Roblox, achando que você está ensinando computação para criança, você está enganado. Você está fazendo a criança cair numa armadilha e conquistando um cliente a mais para essas ferramentas. A criança pode passar a juventude inteira jogando Roblox, ela não vai chegar em lugar nenhum. Agora, uma criança que passa a juventude inteira mexendo no Blender, programando games, realidade virtual no Unity, esse jovem ele vai ter muito espaço no mercado profissional lá na frente. É isso que eu quero que as escolas e instituições de ensino entendam. Eu sei que é muito difícil ensinar esse assunto, porque é muito difícil de aprender esse assunto também. É um assunto novo, é um assunto que está à frente. Se você for nas maiores empresas do mundo, da Tesla, na NASA, na SpaceX, ou no Facebook, no Google, o que as pessoas estão fazendo? Elas não estão usando IA, o ChatGPT. Elas não estão fazendo. Se você for na Pixar, eles não estão fazendo videozinho com IA. Então, se você quiser trabalhar numa grande empresa dessa, você vai ter que entender o desenvolvimento de software muito mais a fundo. Você vai ter que entender programação, matemática, modelar 3D, fazer um rigging no personagem. É outro universo, pessoal. Uma coisa é você fazer videozinhos legais para a internet e usar o ChatGPT para colar na prova. Outra coisa é você virar um desenvolvedor, dominar as ferramentas que essas empresas também dominam, para que você crie essas soluções, seja dono de uma empresa como essa. Então, se você quiser aprender o assunto de verdade, quiser trazer esse conteúdo para o âmbito educativo, quiser trazer para sua sala de aula, eu sugiro que vocês se aprofundem bastante no Metaverso Aprenda a Programar, façam bastante treinamentos no canal da Escola do Videogame, e quando vocês já tiverem ninja no assunto, venham fazer a minha mentoria, porque é só na mentoria, que é ao vivo, é aluno com aluno, conversando, a gente vai trocar ideias, vai falar de ideias novas, e eu vou ajudar você no seu projeto, vou te dar uma direção, tá legal? Então eu espero que essas informações sejam úteis para o desenvolvimento de vocês. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo que eu apresentei aqui, se divirtam bastante no Metaverso Aprenda a Programar, estudem bastante com a Escola do Videogame, e eu espero que vocês façam um bom uso de todo esse conhecimento que eu estou tentando transferir para vocês, porque a tecnologia ela não serve apenas para a gente se distrair, para a gente se entreter ou para a gente ganhar dinheiro. A tecnologia é uma arma poderosa que a gente tem nas mãos, que ela serve para distribuir energia, comida, suprimento, recursos para todos no mundo. Esse que é o intuito da tecnologia. Se a gente souber usar bem a tecnologia nos próximos anos, eu prevejo que a gente pode ter uma revolução incrível no mundo. Menos poluído, um mundo que se valorize a vida, a natureza. Por isso também eu sempre defendo a ideia de que tecnologia e a ética, elas têm que caminhar junto. Não adianta você entregar um grande conhecimento para uma pessoa que não tem muito valor, muita ética. Sejam sinceros comigo, percebam que nós estamos presenciando em volta da gente um mau uso da tecnologia. Existe um enfoque muito grande em se usar a tecnologia para entreter o ser humano, e não é esse o intuito. Por isso, se você é professor, se você é pai, se você é educador, diretor de escola, compartilha a Escola do Videogame, o Metaverso Aprenda a Programar com seus alunos,
Porque muitos dos alunos, muitas das crianças que ficam na frente do computador a vida inteira, que ficam jogando videogame a vida inteira, na verdade elas não queriam estar ali. Elas queriam, na verdade, estar sabendo criar aquelas coisas. Então o caminho ele é um pouco diferente. Não deixe seu filho mofando na frente do tablet, jogando ou navegando na rede social por muitos anos, porque ele vai perder um período de criatividade. Então esse que é o período que você tem que converter a atenção dele para que ele aprenda as coisas. Nessa fase, o jovem ele aprende com muito mais facilidade. Porém, muitos deles não têm acesso ao conhecimento. Dê os equipamentos adequados para o seu filho, para o seu aluno, e também dê o conhecimento para ele. O conhecimento eu posso dar, o equipamento eu não consigo dar um equipamento para cada pessoa do país, mas com o canal da Escola do Videogame, com esse acervo de treinamentos, com esse jogo novo, Aprenda a Programar, eu consigo dar a essas crianças acesso a um conhecimento que eu demorei mais de 20 anos para adquirir e transformar isso num material que dê para se estudar, né? Organizar, catalogar, estudar e dar um grande trabalho. Todo esse meu trabalho de criar um jogo, criar um portal, fazer a mentoria, ficar mais de 20 anos ensinando, na verdade ele tem um propósito sim, que é preparar esses jovens agora para essa revolução digital que vai acontecer no mundo em pouquíssimos anos, tá bom? Se você tem um filho aí que ele tem 8, 10 anos hoje, rapidinho ele vai estar precisando de emprego, vai estar precisando se posicionar numa empresa e não acha que engenharia de IA, isso daí não vai dar emprego para ninguém. Isso daí, na verdade, é só para fazer os alunos, as pessoas usarem cada vez mais essas tecnologias, inflar essas empresas de dinheiro, e aí essas empresas vão fazer o que elas quiserem com o mundo daqui a pouco, né? Inclusive participar das decisões governamentais, enfim. Isso é muito arriscado, né? Então, eu acredito que uma democracia verdadeira não é aquela onde cada um pega um papelzinho e põe o voto lá. Não é democracia isso. A única democracia possível é aquela onde todos têm acesso ao conhecimento. Então espero que vocês aproveitem esse conteúdo, que vocês se divirtam jogando metaverso. E eu espero que esse trabalho tenha um efeito positivo na vida, na carreira de vocês. Compartilhe essa ideia com todos os seus amigos, alunos, primos. Não deixa também de se inscrever no canal, curtir os vídeos, comentar os vídeos para que eles cheguem em mais alunos. E deixo aqui um grande abraço para você e até a próxima. Valeu!